Boa noite a todos, mais um podcast Rita Glan no ar. Hoje, 17 de junho de 2026, estou aqui no podcast com uma querida, uma amada, amiga de longa data, Fernanda Miranda, essa querida gestora na área hoteleira. Nem tenho palavras para expressar o quão feliz eu estou de estar aqui com você. Eu e Rita, a gente se conhece há 5, 6 anos e nunca nos vimos pessoalmente. Hoje é a primeira vez que a gente se encontra e a sensação que eu tenho é que a gente se conhece e se vê todos os dias da vida. É isso aí, amiga. Então, pessoal, hoje é com muito prazer que eu estou aqui com essa querida e também aqui conosco está o meu parceiro de bancada de sempre, o seu Roberto dos Santos. Vamos lá, pai? Boa noite a todos, boa noite TV Mais Brasil, boa noite família. E estou muito contente por estar ao lado de uma pessoa, Fernanda Miranda, que vai divulgar esse trabalho dessas pessoas anônimas. Pelo que ela me disse aqui, isso vai estar em evidência e isso me deixa muito contente. Apesar de eu já estar aposentado, mas fico contente pelos outros que vêm atrás, né? É isso aí. Antes da gente falar desse projeto da Fernanda Miranda e parceria, né? Que tem mais 4, né? Nessa parceria maravilhosa de gestão, né? Que agora ela tá no ramo hoteleiro, né, Fê? Você é do ramo hoteleiro, mas ela tá trazendo uma inovação para as residências. Mas antes a gente vai conhecer a história da Fê. Fê, vamos lá. Fala para os nossos telespectadores a sua formação, sua história de vida. Vamos lá. Vamos contar um pouquinho. Tudo começa em Vitória. São 32 anos dedicados à hospitalidade. Eu trabalhava em Vitória muito nova, 20, 22 anos Vitória de idade. Onde, Fê? Vitória, Espírito Santo. Vitória do Espírito Santo. Eu já trabalhava com hotelaria, eu trabalhava numa empresa de organização profissional de eventos. E aí esses eventos aconteciam nos centros de convenções dos 2 únicos hotéis que tinham em Vitória, com capacidade de sediar 500 pessoas em auditório. O Hotel Porto do Sol, que era uma bandeira da rede Best & Western, e o Alice Vitória Hotel da família Nefa. E a gente passava 2, 3 anos fazendo secretaria executiva de eventos, e esses eventos, então, quando aconteciam, que a gente chama de transevento, aconteciam dentro desses hotéis. Aí foi o meu primeiro contato com hotelaria, que realmente me encantou por causa da dinâmica da operação. Eu entrava de manhã no auditório, tinha um layout. Quando a gente voltava 10 horas, existia um coffee break montado. Quando chegava na hora do almoço, já existia um layout de almoço. Terminava o almoço, a gente encontrava um layout de auditório transformado numa espinha de peixe, num quadrado, num semicírculo, e eu não conseguia entender como é que aquilo tudo acontecia numa mágica sem que a gente percebesse as pessoas, né? O espetáculo invisível. Naquela época, eu me formei em 2003, minha faculdade começou em 1998, hotelaria estava muito em voga, sim, né? E não existia uma faculdade de hotelaria, sim, existia turismo. Sim. Então, as pessoas se formavam para serem turismólogas. E aí surgiu na Faculdade de Ciências Humanas de Vitória o primeiro curso de administração de empresas com gestão em hotelaria e turismo. E eu prestei vestibular e passei, então me formei em hotelaria e aí entrei no mercado de hotelaria, nas redes hoteleiras que existiam em Vitória, Rede Bristol, Atlântica Hotels, e de lá para cá eu nunca mais parei. Claro, né? 2006 eu tive um hiato na minha vida com perda de minha mãe, e em 2007 eu recebi uma proposta para me mudar de Vitória e ir para Salvador. Por razões óbvias, por vocação de destino, Salvador um destino 100% turístico e voltado para a hotelaria de lazer. Foi aí que eu realmente comecei a atuar em departamentos operacionais de grandes hotéis e de grandes redes hoteleiras. E aí eu acho que eu já morei aí em 2/3, né, dos estados brasileiros. Eu já passei, eu tenho um amigo que diz que eu não moro, que eu passo férias. Que eu passo 3 meses num lugar, 6 meses em outro lugar. E gestão residencial veio na minha vida pelas suas mãos
e pelas mãos de hoje um sócio da Domus, que é o Felipe Bittar. Porque veio a pandemia, nós perdemos os nossos empregos, hotelaria foi um dos segmentos que primeiro parou e que último voltou. Por causa da aglomeração, por causa das portarias, por causa das restrições que a gente tinha. E aí não tinha o que fazer. E o que aconteceu com as famílias de grande poder aquisitivo? Precisavam de pessoas que cuidassem mais das suas casas de praia, de campo. Por quê? Porque as pessoas se refugiaram. Saíram das suas casas e foram morar na casa de praia, na casa de montanha, na casa de campo, porque ninguém podia sair de casa para nada. Fazenda passada, receber as famílias. Não, ninguém podia sair, estava todo mundo confinado. E aí veio o convite. Eu nem me lembro mais aonde foi que você me encontrou, onde foi que o Felipe me achou, mas tem uma vaga lembrança que deve ter sido pelo LinkedIn. Com a oportunidade de fazer a gestão operacional de uma residência de alto padrão, de uma fazenda. Isso mesmo. Foi aí que a nossa história de amizade se iniciou. E aí um mega desafio de você gerenciar uma casa que tem muitas pessoas, que tem um staff operacional muito grande, que tem uma demanda operacional muito grande, mas que na outra ponta não tem a parte processual. Isso. Gerenciar pessoas que fazem tudo pelo critério do bom senso. Isso mesmo. Mas sem procedimento. Aonde não tem procedimento, não existe padrão. Isso. E um grande desafio para mim, porque eu vinha de hotelaria. E hotelaria, tudo é processo. Organizado. Tudo tem padrão, tudo tem planejamento. Então, hotelaria, o que você entrega para 10, você entrega para 1.000, porque você tem o procedimento e o procedimento é o mesmo. É igual evento. Quem faz evento para 10, faz para 10.000. Isso. E dentro de residência não tem procedimento. Deixa eu ver se meu pai quer perguntar algo para Pergunta, pai, o que você quer saber de mim? O que me deixa contente aí, Fernanda, é que você vai cuidar de um processo que eu, como comecei nesse ramo, e a gente vem aprendendo na prática, e isso é um serviço da pessoa humilde, a pessoa que não tem capacidade de fazer mais nada. Isso é o que dizem, né? Não, Desculpa, mas isso é que a área doméstica, né, Fê? Que eu sofri na pele. Mas depois, quando você começa a trabalhar e que você vê lá dentro, essas pessoas humildes tomam conta do maior patrimônio dessas pessoas, que são a família. E eu, como levei todos esses anos que eu levei criança para a escola e trouxe, aí que eu fui ver, pera lá, o maior patrimônio da família, quem está levando e está trazendo sou eu. E já passei por alguns sustos na Faria Lima, e eu vi gente com revólver do lado e eu com 2 crianças dentro. E eu fiquei quietinho, não falei nada para não assustá-los. Nós saímos dali, eu também não falei nada para a família, também para não levar aquilo. E já passava por hoje eu vejo que uma pessoa como você vai dar esse valor para essas pessoas. Isso me deixa muito contente, viu? Quero ver você falando sobre isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Primeiro, que eu acho que as pessoas que trabalham dentro de residência, elas têm uma importância, né, nesse ecossistema, porque você cuida do maior patrimônio da família, que é a família em si. É a família A gente inteira. cuida da família, a gente cuida do patrimônio, porque o patrimônio, aquilo que se constrói tem um valor muito grande. E o a gente dono cuida daquela dos casa filhos, sai e vai trabalhar porque ele tem a tranquilidade em casa. Então a família entrega pra gente os seus filhos, né? Entrega a própria segurança, o seu deslocamento, o seu bem-estar, a sua rotina nas nossas mãos, né? Nas nossas mãos. Então, e já vou dizer uma coisa pra você. Sacrifiquei um pouco a vida delas porque eu dedicava a essa outra família. Era cobrado por elas. Quando elas eram crianças. Quem se dedica a tomar conta de famílias, quem se dedica a servir, né? Quem tem a alma servil, abre mão da própria vida para cuidar da vida do outro. Por isso, cada dia que passa, profissionais especializados em hospitalidade estão mais raros, né? Por isso o mercado está tão carente, tão escasso de mão de obra. Porque as skills que nós temos, poucas pessoas têm. É por isso que a gente diz, Rita,
que tirar um hoteleiro do segmento de hotelaria e colocar ele em qualquer segmento, ele se adapta em qualquer ambiente, em Isso. qualquer emprego, em qualquer trabalho, porque a gente tem perfil polivalente e Especialista. multifacetado. A gente faz tudo. É. Agora, tira alguém de qualquer outro segmento e coloca na hospitalidade. Não se fica. adapta. Coloca se dentro de uma casa, coloca Não. dentro de um resort, coloca dentro do hotel para ver qual é o prazo de validade desse profissional. Seria no sucumbe. Eu vi isso sucumbe. acontecer na prática comigo. Agora, já quase no fim da minha carreira, eu passei por uma residência. A hora que eu cheguei, contratei com a pessoa e falei, nem me registra a minha carteira que eu estou esperando sair minha aposentadoria e vou embora. Depois de uma semana que eu estava lá, o próprio dono da casa falou assim, ô Roberto, eu preciso de uma pessoa igual você aqui. A pessoa que ficou no serviço que você estava era o serralheiro que veio me fazer um serviço aqui e ficou fazendo esse... Ele não tinha essa prática que você tem, porque ali é uma coisa simples, mas eles têm passarinho, eles têm cachorro, eles têm tudo, tem o jardim, tem a piscina, e a gente faz esse rodízio tudo, que aí o que eu via, os próprios colegas falavam, você não dá valor, você é motorista e você cuida da casa toda, você é que motorista é você? Você vê, eu era criticado pelos próprios colegas. Quantos anos por o isso. senhor atuou em residência de alto padrão? Quanto tempo o senhor atuou como motorista? Aliás, Olha, motorista não, né? Como um coringa, né? Como É, um guardião, coringa, né? Como um Isso. coringa. Eu cheguei em 72, Ano do trabalhei meu 6 meses na firma, daí a gerência me chamou para residência no Morumbi, Ah, e até hoje eu passei por várias residências, sim. Olha, tem muitas meninas que eu vi que já se formaram, que são doutoras. aí a gente vê meninas que começaram como camareiras, como faxineiras, e foi visto nelas um potencial, um perfil, e aí a gente vai lapidando. Hoje são grandes governantas executivas que acompanham as famílias. Isso é muito recorrente, né? Pessoas que estão nas famílias há anos, né? Que lá se aposentam, né? É, E se aposenta. uma coisa que vou até fazer um adendo aqui antes que eu me esqueça para vocês, que eu já fiz um programa até com a Vilma Nicolau também, né? Quando teve aqui na TV Mais Brasil, o programa Hotelaria Brasil. Aham. Um beijo para você, Vilma. Fui parceira de bancada dela. Mas o que... A gente teve um programa que a gente trouxe um gestor... Não, eu acho que ele era um gestor também na área hoteleira. E tinha uma outra colega nossa também, que ela estudou fora, a Cíntia, né? Ela fez mordomia, acho que na Alemanha. Mordomia. Né? Faz a faculdade. o Faculdade curso de mordomia. E a gente chegou nessa questão doméstica, que o que pega aqui é a falta de uma escola doméstica. Por isso que não é tão... Porque o que o estigma coloca na cabeça das pessoas, assim... A área doméstica é aquela área que ninguém decidiu bem nada, não estudou, foi parar lá. Você sabe que é assim. Mas, infelizmente, não é bem assim, porque eu tenho formação. Eu sou formada em letras, mas não exerço, né? Eu trabalho na área doméstica como governanta residencial, você sabe. Você também teve uma oportunidade, a gente trabalhou junto, você veio da área hoteleira para nós, né? Foi uma super gestora também. Né? Mas tem essa questão eu tinha que ter uma escola, sabe? A escola para ensinar a lavar, passar, cozinhar, sei lá, fazer a gestão doméstica. Eu acho que se tem uma escola, já acaba se tendo mais um respeito, como tem escola hoteleira. E também tem a questão da gente falar assim, que nem um chefe num restaurante. Sim. Eu sei, até eu estava vendo sobre a profissão de chefe, ele é chefe porque ele lidera uma equipe de cozinheiros lá. Mas dentro de uma residência ele não é um chefe, ele é um simples cozinheiro. E todo chefe cozinheiro. é um cozinheiro, né? Antes dele ser chefe, ele é um cozinheiro, né? Vira chefe por convenção. Assim, ó. O ambiente doméstico, ele era pouco valorizado, sim, né? E o conhecimento, assim como muita gente dentro da hotelaria. Quantas pessoas hoje trabalham dentro de hotéis e resorts e têm uma formação acadêmica? Conhecimento é todo empírico. Sim. A pessoa aprendeu atuando. Começou como steward, passou a ser serviços gerais, depois teve uma oportunidade na cozinha, foi ser auxiliar de cozinha, e aí tinha vocação vir uma confeiteira,
ou tinha vocação, é uma excelente camareira, se enxerga o potencial, ela se torna uma supervisora de andares. Aí a governanta, que era a governanta do hotel por 15 anos, se aposenta, aquela cadeira fica vaga, não se encontra um profissional e aí promovem a supervisora, a governanta. Mas o mercado de hospitalidade de luxo, de residências de alto padrão, embora pessoas que tenham um poder econômico aquisitivo para ter uma governanta, para ter um staff operacional dentro de casa, é muito pequeno, tem sido muito visto, está muito em voga, está muito latente. Então, hoje tem empresas especializadas no Brasil, poucas, mas existem empresas hoje que se dedicam a recrutamento e seleção de mão de obra de doméstica. Nós conhecemos algumas agências parceiras nossas, né? No Rio e em São Paulo, que a gente recruta, que a gente aciona para nos ajudar em contratação. E tem hoje 2, 3 empresas no Brasil que se dedicam à implantação de residências de alto padrão e aí preocupados com essa formação dessa mão de obra, que precisa ser uma mão de obra, porque não é só sobre competência técnica e a competência comportamental. Técnica a gente ensina, você ensina comportamento? Você ensina postura? Não ensina, você lapida. Lapida, amiga. Então, hoje tem 2, 3 empresas que têm relevância no mercado, que ocuparam aí os seus espaços, dedicados a fazer esse recrutamento, essa seleção, e que promovem imersões de 3, 4, 5 dias dentro de hotéis. E aí, quando existem a demanda das casas, essas empresas já recrutam, já selecionam esses profissionais que passaram por essas imersões. Sim. E agora, digo mais, o mercado de hospitalidade de luxo em residências remunera muitíssimo melhor que a hospitalidade convencional. É verdade. Mata minha curiosidade, Fernanda. E teria que ter uma escola especializada para isso ou tem que ser mais ou menos na prática? Vocês têm projeto de formar o que é o Domus Casa? O Domus Casa é um app, um app de gestão residencial em que a gente concentra nele todos os processos, todos os procedimentos que a gente realiza dentro de um ambiente doméstico. Certo. Estoque, menu, restrição alimentar, checklist, ordem de serviço, rotinas de cada staff. Então, qual é o escopo da arrumadeira? Então, eu abro os chamados para ela. Eu consigo ter dentro do app evidências que hoje, dentro de uma casa como uma governanta, para gerenciar todas essas pessoas e dar a assistência que os proprietários, que os donos de residência precisam, tudo vai muito no critério da confiança. Então, a gente precisa, sim, confiar, desenvolver equipes de alta performance, coesas, sim, mas a gente precisa confiar e conferir. E como que vem a conferência? Vem através do app. Você controla dentro do app. Então, o app é um facilitador. Ele é um atalho inteligente. Isso aí. Paulinha, vamos colocar as fotos do Domus, que é essa criação da... Que é essa ferramenta Domus Living, que é o app de gestão de residências de alto padrão. Que a Fernanda mais 4 parceiros, né, Fê? Nós somos em 4. Criaram. Exatamente. A operação discreta que transforma casas e hotéis em experiências memoráveis. Então, é o gestor invisível, né? Porque a nossa gestão dentro de residências tem que ser invisível. Então, o Domus Casa Fernanda Miranda Hospitalidade, que é você, né? Exatamente. Aí a gente tem o Diego Amorim, que é da minha Nova Tech, são os 3 rapazes, meus sócios, que são os desenvolvedores da minha Nova Tech. Negócios e Relações. Felipe Bittar, hoteleiro de formação e carreira também, que cuida da hospitalidade comigo, da parte operacional e de vendas, a parte comercial do Domus. Sim. Agora a gente tem o Lucas Médici, engenharia. Lucas é o nosso desenvolvedor mor. E o Bernardo, então, Bernardo, Lucas e Diego, produto e direção. Bernardo, Lucas e Diego são da minha Nova Tech, que se fundiram a nós para criar o Domus Living, que é casa e hotel,
E Felipe e eu somos da parte de hospitalidade. Então, os meninos cuidam da área de suporte, tudo que é sistema, os meninos cuidam. Tudo que é comercial, prospectão, relacionamento com o cliente, diagnóstico de casa, mapeamento, apresentação e a implantação dentro das residências, aí a gente entra com o nosso know-how somado ao know-how dos meninos. Então, se precisar entrar dentro de uma casa para fazer o mapeamento, o diagnóstico dessa casa, treinar esse time, mostrar como utilizar o Domus, quais são as funcionalidades do Domus, no que ele vem para simplificar, para otimizar tempo, para otimizar a mão de obra, para fazer mensuração de performance, para identificar se a casa está com muita gente ou está com pouca gente, se eu preciso contratar mais, para avaliar, de repente a pessoa não está se saindo bem como uma arrumadeira, mas seria uma excelente cozinheira porque gosta de cozinhar. Então, identificar os gaps operacionais, porque a casa precisa fluir, a casa precisa ter fluidez e de uma maneira, é o operador discreto, é o gestor invisível. As coisas precisam acontecer aqui na frente sem que ninguém perceba que elas estão acontecendo. Mesmo que aqui atrás a gente esteja num dia que o cenário é caótico, que um monte de demandas que surgiram no decorrer do dia, e a gente precisa administrar o que é de todo dia com aquilo que cai na nossa cabeça no decorrer do dia, demandas pontuais, excepcionalidades, mas ninguém pode perceber. E a entrega tem que ser feita com excelência, sempre. Fê, até pela questão de que você estava falando a diferença, né? Você que veio da área hoteleira trabalhar comigo na parte residencial. Sim. Que nem você falou, quem promove uma festa para 100, promove para 100 mil. E a diferença que a gente vai tocar de novo é da gestão dentro de uma residência que é totalmente, não tem um planejamento. Não é, Fê? Você que trabalhou comigo, a gente sabe que, pelo que eu vejo, né, na área residencial, você no hotel, você não tem contato com o dono do hotel, né? Vocês têm que fazer a coisa acontecer e dar certo, não é isso? A coisa andar, vão fluir, vamos falar por fluidez. O hotel é assim, o hotel de rede, que a gente trabalha em redes hoteleiras, a gente tem todo o corporativo por trás da gente, com diretrizes muito claras, com processos muito caros, e a gente tem uma gestão mais engessada. A gente tem que seguir o que está ali no script. Hotel de dono, que a gente chama de hotel independente, sim, a gente se reporta muito ao dono e no final das contas é sempre o que o dono quer. Seria e às vezes só tem um prédio só. Não, é o hotel de dono, pode ser 10, mas não pertence a nenhuma rede, pertence a um dono, a uma família, ao dono, etc e tal. Ele vai falar como que ele quer que as coisas... E o dono, via de regra, às vezes quer que as coisas sejam como ele gosta que seja. Então, talvez não é o que está fazendo a coisa... Não é o que o hóspede quer. Às vezes não é o que a gente entende que precisa ser entregue, mas é o que ele quer. E tem que funcionar como ele quer. Então, às vezes, o menu de um restaurante, de um hotel, segue o gosto do dono. Pode não ser o melhor cardápio, o mais adequado para aquele produto. Acaba sendo mas igual gerir uma casa. É então. A preferência dele. Então, nesse aspecto, então, sobre esse aspecto da preferência do gosto pessoal, o hotel que não é de rede é muito parecido com uma casa. Porque às vezes o dono de hotel faz gestão de um hotel como ele faz a gestão da casa dele. Sim. Que a gente sabe que tem coisas que estão ali que não funcionam, mas ele quer que funcione daquele jeito. E dentro de casa, o que muda? Existem proprietários de casa que a gente sabe disso, que eles não querem saber de nada, eles querem a solução. Que seria, eu acho que é até melhor, né? Porque aí nos dá autonomia operacional. Ele não quer saber de absolutamente nada. Resolva o meu problema. Inclusive é por isso que a gente existe. Principalmente a Domus aí, né? Senão, pra que a gente existe se o dono da casa se envolver, se ele for resolver? E existe o dono que gosta de participar da rotina. Que também não é ruim. Mas que ele participe, eu acho que aceitando, porque se você está ali é para ajudar, para ser parceiro ali, que senão ele não precisaria nem de você. Eu acho que aquele que participa, mas aceita uma sugestão... O bom do proprietário de residência, que ele quer saber o que acontece, que ele entende, que ele dá a sugestão, é porque aí existe um alinhamento muito claro de expectativa, né? É bom ele entender, é bom, por exemplo, você entender, porque tem casas
que a própria dona da casa faz a gestão da casa. Sim. É ela quem determina o cardápio, é ela quem demanda a arrumadeira, é ela quem define a rotina da casa, os checklists da casa. E existem casas que a gente sabe que funcionam como hotéis de luxo. Que tem ali uma governanta. Que tem uma governanta. Que a autonomia está na mão que dela. a autonomia é na mão dela, que a operação está na casa dela. Então, existe quem delega é ela, quem define os papéis muito claros, as funções, os cargos é ela. Quem faz os checklists é ela, quem comanda o time é a governanta, quem governa a casa é ela. E aí chega pro dono da casa tudo muito filtrado, né? Aquilo que vai além do escopo de uma governanta, aí se compartilha com o dono da casa para uma tomada de decisão mais acertada e mais assertiva. E o Domus acaba ajudando nisso, porque o Domus é um app que ele evita de ter esquecimento, de não... O Domus cria controle. Cria controle, cria informação, cria um banco de dados, cria evidência, cria o processo, o padrão, cria o checklist. Se amanhã ou depois eu precisar fazer uma demissão de todo o quadro da minha casa, tudo. Quando chegar todo mundo, o Domus está com os procedimentos, está com a rotina, está com a operação dentro do sistema. Não perdeu nada, né, Fê? Nada se perdeu. Eu sou uma proprietária de uma residência de grande elite, aí eu tô com medo de demitir um funcionário que tá me dando trabalho, né, que não tá mais participando, né? Eu não vou demitir porque eu tô com medo que ele sabe tudo. Mas ele não sabe tudo. Dentro do Domus já tá tudo. O processo da casa. Vamos trazer isso para nossa realidade. Vamos. Quantos anos de carreira você tem? Quantas vezes ao longo da sua carreira você precisou treinar uma governanta? E por mais experiente que ela fosse, quanto tempo você leva para treinar uma governanta numa nova residência? Porque cada residência tem um padrão. Tem uma particularidade. Cada residência tem as suas particularidades, as suas dores. O dono tem um perfil. Quanto tempo você leva para treinar uma governanta dentro de uma casa, Rita? Olha, minha amiga, a gente não vou nem determinar tempo. Porque aí você falou que cada caso é um caso. Você começa, eu não vou te dizer... Consigo em 3, 6, Quanto tempo leva para a governanta dominar toda a operação da casa, toda a dinâmica, toda a rotina, todas as preferências, todos os gostos, conhecer o papel de cada um dentro da casa? Amiga, vai anos. Eu não vou nem dizer que é meses, é anos. Porque eu digo isso por mim. E aí sabe o que acontece? Quando a pessoa começa a pegar o jeito... a pessoa vai embora. Vai embora, aí anos, não é nem meses. Aí a gente perdeu todo o trabalho de treinamento, de ensinar. Então agora eu vou puxar a sardinha para minha brasa. Vamos embora. Bora lá. É isso mesmo. Eu quando eu mudava de residência, assim, os 2 primeiros meses eu apanhava, porque você vem de uma residência para outra, você... Apanha, literalmente o que a gente fala em hotelaria, a gente nada. Aprendendo... Eu recebia a bronca que vinha lá de dentro, que vem a bronca mesmo. Isso não tem jeito, não sai do jeito que eu queria. E muitas vezes a pessoa que tem lá não passa para você aquilo que não vai passar. Outra pessoa, outros colegas chegavam e falavam, olha, houve reclamação disso assim, não falaram para você, puseram a culpa que foi você que não fez isso. Quando eu pegava, eu engrenava tudo assim. Então, eu ia levar a criança para a escola, eu já voltava da rua, passava no mercado, já trazia tudo que eles tomavam no café, sem ninguém falar nada. Eu já trazia, a hora que chegava, ponhava tudo na mesa. Então aquilo lá eu fazia sozinho. Claro! Eu me adaptava. Vamos fazer uma comparação. Quando a gente tem um hotel, por exemplo, independente ou um hotel de rede que está fazendo o desligamento de um gestor de departamento a um gestor geral, se tiver tudo bem com aquele desligamento, você tem uma transição. Quem é que faz transição de governanta para outra governanta numa casa? Ninguém. A governanta, o staff doméstico, quando ele sai, ele é desligado automaticamente. Quem é que chega para a moça que vai chegar e senta do lado dela para ensinar ela alguma coisa? O dono da casa? De maneira nenhuma. Não. É porque Rita, ao longo do tempo, ela adquiriu um status quo que já não é mais de governanta executiva. Você é uma consultora. Sim. Você hoje treina governantas executivas para assumirem esses cargos e você se coloca numa prateleira que as governantas acabam se reportando a você.
E outra, quando dá algum problema na casa, o dono da casa não cobra da governanta, cobra de minha. você que treinou. Eu que eu digo. Sempre a cobrança é minha. Tô errada? Não Quem tá é que errado. paga o pato Eu de sempre tudo? respondo. Você que treinou errado. Foi Você você que não ensinou se errado. fez entender. Mas o Domus, gente, vamos falar do Domus. Pai, você que está falando da sua dificuldade de apanhar, o Domus ele vem para facilitar isso, porque se você tem tudo isso num app, numa plataforma O Domus ali, é o atalho inteligente. ele já tá. Você Ele já sabe acabou. que toma no café da Acabou. manhã. A gente vai começar, vai ter uma parte do Domus que pessoas mais vai ser ensinado para você, vai ter um treinamento que ele mesmo pode entrar. Existe aí, você foi contratado, não vai precisar. O que ele come? Tá atualizado ali. Não, existe o app e aí existe o setup do app, que é a implantação. O meu time, os especialistas de implantação vão para dentro da casa, fazem o mapeamento da casa, a gente faz o diagnóstico operacional da casa, depois a gente passa um período dentro dessa casa com cada um da casa, com cada membro da equipe, o staff operacional, para que ele aprenda como a utilizar, como interagir com os outros da casa, porque existem interações diferentes. O owner da casa, o dono da casa, vai interagir só com a governanta. Então, quando eu precisar de aprovação de uma compra que tem um custo além do que eu tenho autonomia para autorizar, eu vou mandar para ele vai ter prazo para me responder para aquela compra não atrasar. Então, os membros da casa, a equipe, o time operacional vai aprender como usar e como se relacionar. O senhor é o motorista da casa, o senhor vai chegar de manhã, o senhor vai ter vários chamados da governanta, que 7 horas da manhã o senhor precisa levar o carro para lavar e para abastecer, que 7h45 o senhor vai pegar a criança em casa e vai levar para a escola, que às 11h45 o senhor volta na escola e leva, que às 14 horas leva a criança para o tênis, para o futebol, para aula de balé e de piano, mas que às 3h45 tem que buscar uma encomenda ou buscar o morador da casa para fazer o transfer para outro lugar. A sua vida vai estar, e o senhor vai me dando ok, vai me dando baixa dos seus cumprimentos. E aquilo que fugiu da rota, Fernanda, peguei um trânsito horroroso, não vão conseguir chegar pro que você me demandou. Eu vou saber na hora para criar o plano B e acionar outra pessoa para cumprir aquilo que o senhor... Vou chamar um Uber, um táxi para pegar a encomenda que o senhor não conseguiu pegar. Ela falou minha vida, minha rotina. Sim, pai. É isso que ela tá falando, mas isso é a questão. Isso daí já vai estar programado para a pessoa. Desenhado. Por exemplo, a governanta folgou. Mas ela tá em casa, ela tá dando suporte. A rotina tá aqui. Eu tô vendo checklists, eu tô vendo a hora que a piscina que foi limpada, que foi filtrada, que esvaziou. Eu vi a hora que levaram o cachorro para passear. Eu sei qual foi o menu da casa. Eu sei se no dia recebeu um convidado, teve alguma restrição. Nós já trabalhamos em casa em que a gente administrava no final de semana 4 famílias diferentes, cada uma num espaço e com um cardápio diferente. E nós tínhamos que atender a todos simultaneamente. Isso. Numa mesma casa, a gente atendia a 4 públicos diferentes, em 4 horários diferentes, com 4 cardápios diferentes. Comendo em horários diferentes. E isso é uma operação hoteleira. Então eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não comia direito, viu? Porque eu sentava na mesa aqui, parecia uma pessoa lá, Roberto, tal hora tem aqui. Aí eu bebia aquela comida. Falta de gestão, né, Fernanda? Porque a gente não tem a gestão. A gente fica correndo de um lado pro outro. Que nem um ratinho. Já teve outros lugares que eu sentava para almoçar 4 horas. Falta de gestão. Por isso que o app vem para isso. Não tinha essa administração, tinha aquele que fazia. A definição mais clara do Domus, o Domus Hotel não, porque ele é um PMS full completo. Agora, o Domus do Casa, ele é um atalho inteligente. Evidentemente que para qualquer sistema funcionar, ele precisa ser alimentado por pessoas. Sim. Evidentemente. Por exemplo, outro dia alguém me perguntou assim, Fernanda,
Mas existem casas que os proprietários não gostam que use o celular. Não gosta que use o celular, porque o pessoal fica com o celular pessoal em rede social, Isso. tirando foto, Free. fazendo selfie, postando no Instagram. Não. A Mas gente aí pode você ter vai um usar ele aparelho pro- específico. Um aparelho específico. Para o É uma app. ferramenta para o trabalho. Isso, e em determinados pontos da casa você ter iPad, notebook, para que as pessoas que não precisam fotografar vão lá e dê ok nos seus checklists, nas suas rotinas. Sim. Por exemplo, o que é tão difícil dentro de uma casa da gente controlar? Manutenção, né? Sim. Por quê? Porque manutenção ela acontece pelo uso, pela falta do uso, e uma coisa está Mau uso, funcionando, e o também mau do mau uso, E o mau e outra uso. coisa, uma coisa está funcionando, você não tem controle quando ela vai deixar de funcionar. Não Quantas vezes a gente trabalhou em lugares em que a gente fazia o checklist todinho da casa e no dia que o dono chegava, ele passava pelo caminho e a lâmpada queimava quando ele passava. Tem De quem era a energeticamente. culpa? Tem energeticamente. Você, por acaso, não viu que essa lâmpada Ouvi queimou? muito isso. Não, a lâmpada não queimou. Não queimou. A Até onde lâmpada eu não- queimou Agora. agora que você passou. E eu não tenho como antecipar que a lâmpada vai queimar. Eu não posso controlar essa energia. Eu não posso controlar. Passei por isso. Eu não posso controlar um cano que está debaixo da terra, que a raiz da árvore Árvore estourou o Sim, cano. já passei por isso. O dia de sábado, como hoje, A gente sabe. me ligaram para mim e falaram assim, olha, não tem água é quente diferente, aqui. e é diferente dentro de um hotel, quando você tem um problema que você não consegue resolver na hora, você tem a moeda de barganha, você dá um benefício, você promove um upgrade, você promove um desconto, você gera algum outro tipo de experiência, de contrapartida, de benefício para compensar o hóspede pelo aquele transtorno que vai muito além da sua capacidade de gerenciamento. Numa casa não tem negociação, não. Não tem. Não tem, dentro de uma residência, não tem negociação. Você tem que resolver na hora, custe o que custar. É isso Até mesmo. porque existem algumas casas que você não tem nem a possibilidade de propor uma alternativa. Não tem, amiga, não tem. Não pode. Não pode, não tem alternativa. Não me Eu dê, quero não me pronto. dê outra escolha, não me dê uma sugestão, porque eu não quero. Não quero. A sugestão, a escolha é resolva. Então eu vou dizer qual é o meu sofrimento. Todo mundo chega pela garagem. Então, se eu estou cuidando dos carros, tudo assim, aí me chamava, Roberto, você tem um serviço para fazer na rua. Aí eu tinha que catar todo o material que estava lá na garagem e guardar por todo lugar. Mas que você demorou? Porque se o dono chega e vê o balde, não falou assim, mas você está aqui só para isso. Ele não fala, ninguém fala do que eu tive que ir às pressas na farmácia buscar um remédio para criança. Tudo pela falta de gestão. Já né? pensou, Revolto dessa- já pensou pra gente que que vem de gestão residencial de alto padrão, o nível de compras que a gente administra todos os dias, né? As casas compram muito, né, Rita? A gente não tem um inventário das casas. Já pensou a facilidade que é você abrir um sistema e ter tudo inventariado, saber quando chegou, quem recebeu, a quem entregou, Isso. para onde foi, se quebrou, em que assistência técnica está, se teve solução ou não, até porque existe uma gestão de recursos. Você, como gestor de uma casa, ainda que os recursos sejam muito abundantes, mas não é por isso que não existe um controle. Porque as coisas da casa criam asa e perna. Criam. E Criam. como você evita prejuízo, Criam. né? Prejuízo, quebra, fenômenos. você está cuidando do patrimônio das pessoas. Existem casas que têm coleção de obra de arte, de mobiliário, de relógio, de caneta. É patrimônio, mobiliário é caríssimo. Eu já trabalhei em residências que eu tinha manual de como limpar cada obra de arte. Sim. Porque cada uma podia usar um determinado produto, Outra a outra não. era só com água, outra era de tempos em tempos. Quando removia uma obra de arte de um lugar para o outro, vinha uma equipe, porque tinha altura, com laser, para poder para modificar. Então, assim, às vezes é mais trabalhoso que gerenciar um hotel. Mais trabalhou do que... Eu vou te falar as coisas simples que acontecia, que já tinha. Como se pega todas as pessoas neutras para trabalhar junto com a gente. Aí vinha pessoas, tinha meninas que vinha e jogava água nas flores de plástico. Aí o patrão chegava, que água é essa daqui?
Não, eu molhei a flor. Ele falou, deixa só pro Roberto cuidar de flor, você tá cuidando de flor. Você já reparou que todos os dias que a gente chega na casa, a gente encontra uma coisa diferente? Sim. Porque você tem que se adaptar à casa, à rotina Sim. da casa. E todo dia muda. E uma dia, muda. A pessoa passa 10 anos gostando de uma comida, num belo dia ela te Ela chama lá e diz- fala fala que que não não gosta gosta mais mais. daquela comida. Isso, já ouvi isso. E um tocante, uma coisa que eu venho tocar aqui para vocês, porque infelizmente eu, com esse tempo de governança residencial que eu já vi que muitas residências, muitos VIPs, eles estão presos a pessoas por falta de um app, de um administrador. Por falta de uma gestão De uma profissional. gestão, porque ele fica preso naquela pessoa que a gente já falou, que caráter, infelizmente, a gente tenta moldar, a gente Mas, não... né, tá no não- tá caráter, na pessoa. caráter vem impresso no DNA. E às vezes a pessoa não, com todo o respeito que eu tenho a tantas pessoas, tem uma pessoa ali que já está apodrecendo a equipe, mas você não troca porque a pessoa detém um conhecimento. Você concorda, O que é muito... Porque poderia estar dentro do app. O que é muito comum, né? O que é muito comum dentro das residências. Das Os donos das residências, isso é uma coisa residências até ficam normal, né? presos a não, pessoas... se tornam né? reféns de Reféns. funcionários que apodrecem, que Isso. tornam o ambiente tóxico e que impedem a sustentabilidade das pessoas que chegam para Que fazer chegam a coisa novas, certa. é verdade. Porque é isso, a pessoa chega para botar ordem, ela é totalmente hostilizada, retaliada e sabotada. Isso mesmo. Eles vão fazer tudo para você não dar certo. Eu já É tive. isso aí. Ultimamente eu já Não é tive- isso? É, e Já o Domus tive- veio pra gente... É Aconteceu porque isso assim, Rita, comigo. você não é uma governanta executiva, você é uma family office completa. Eu nem te intitulo como uma governanta, você é uma family office, você é uma pessoa que se todo mundo da casa for embora, você entra na casa, evidentemente, E que faça você a vai função de você tudo. realmente vai ter que recrutar pessoas, Sim. porque sozinho ninguém faz Faz nada. Mas você com a sua visão 360 e com todo o conhecimento, propriedade, como autoridade que você é, você toca uma casa se todo mundo for embora. Sim, graças a Deus, eu sim. com 32 anos de hotelaria, eu não sou refém de ninguém. Pode mandar todo mundo embora. Pode mandar que eu vou entregar. também. Eu vou entregar com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de trabalho, com um pouco mais de energia, com um pouco mais de esforço, que existe o prazo É. de ensinar, da pessoa entender a cultura da hospitalidade. Tem pessoas que nunca trabalharam numa residência de luxo, num hotel. Qual é o critério que a pessoa tem de arrumar uma cama? Como ela arruma a cama, da casa dela, dela. da casa dela. Que é a realidade dela. É verdade. E aí eu vou ensinar que dentro de um quarto de um hotel ou dentro de uma casa, eu tenho que envelopar uma Passar, cama. né, Eu filha? tenho que passar, eu tenho que esguichar para tirar as nervuras da cama com álcool, com amaciante. Eu tenho que envelopar a cama, eu tenho que fazer uma dobra, eu tenho que esticar um travesseiro. Eu vou ensinar as técnicas. E é para isso que eu existo. Isso. Ninguém é obrigado a saber nada e a entender nada. Isso. Agora, depois que você sabe, cada um vai ter um padrão de entrega, Isso. né? Mas a via de regra, o dono de residência, ele é refém dos funcionários Mais que ele antigos. tem. E mal sabe ele que quem não dá sustentabilidade à gestão das governantas, dos gestores, dos maîtres, dos chefes de cozinha, são esses funcionários que ficam dentro dessas residências lotados de vício. Isso mesmo. Lotados Vício, de falou vício. tudo. Vício. Vício. Então quer dizer que se você chega numa casa dessa, se for organizada, é uma bruxa. É a bruxa dos... mas a gente sempre não presta. A governanta é sempre a mais odiada. É, então. Infelizmente. Porque a gente... É isso, Rita. Ou é amado, A né? gente- Ou é amado ou é odiada. É, amado odiado. É. Agora eu digo pra você, se você chegando num lugar desse, com 6 meses, dá pra você mudar isso? Modernizar ou não? Com Ou o leva domo, mais sim. tempo? Agora Não, com o app... com o Domus a gente implanta uma casa. Bom, depende do nível de complexidade da casa, de inventário, da operação da casa. Eu Você tenho clientes tendo hoje o que ok têm do dono casas também, que né? têm estrutura que vão para além de um hotel de luxo. Nós trabalhamos numa casa que é uma pocket da Disney. Você sabe, eu sempre dizia, aquele lugar era pocket da Pocket da- eu Disney. lembro. Tudo respeitando as devidas proporções. Aquilo não era uma casa, aquilo era um hotel de luxo, com uma infraestrutura gigantesca de lazer, de manutenção, de tudo. Então, tem casa que o Domus não vai vir para a mão de uma governanta, vai vir para a mão
de uma dona de casa, que não trabalha fora, É. mas que quer ter o Que quer controle ter o da controle, casa dela. é. Que quando ela procurar uma coisa, ela vai Isso, saber onde isso, está, isso. né? E outra, o app, como ele vem como uma solução tecnológica, ele tem uma concierge digital que, menção honrosa a mim, que se chama Nanda. Então, as pessoas... Pegou o nome da Nanda. Então, as pessoas... Ela é ruiva, ela é bonita, assim como eu, ruiva, bonita, assim. Então, quando as pessoas tiveram dificuldade de abrir um chamado, tiverem uma dificuldade com a tecnologia em manusear, ela vai ali na Nanda digita ou manda um áudio e a Nanda intuitivamente vai responder para ela tudo que ela precisa fazer. Vai dar um panorama da casa no dia. É isso aí. Para Paulinho, mim, trabalhar na sua equipe, primeiro eu preciso que aprender. Não, Não, mas você- elas ensinam, não, né? Vai ter o não, mas suporte, vai né? ter a implantação. Vai ter a implantação. As fases da implantação é setup, treinamento, acompanhamento e depois a gente tem o suporte presencial e a gente vai ter o onboard e também o tutorial para as pessoas aprenderem no passo a passo com aulas gravadas. É isso aí. Paulinha e Fê, o seu Robert, eu vou chamar a Rita Grace, né? Que é a ORG da Moda, que é a minha loja virtual, Fê, que eu tô ali. Tem mudei. roupa bonita para eu comprar? Eu vou dar uma dica hoje, dica da Grace, né? A Paulinha vai trazer o logo, o novo logo, que eu agora tô como Rita Grace, né? Sei. Que eu senti, assim, da graça divina, né? Que está em mim, que alcance o Deus onipotente que está em vocês. O RG da Moda tá com um novo nome. E eu quero trazer a dica da Grace dessa semana. E eu quero te dar uma sugestão para a gente criar o dress code das governantas Opa, executivas. Vamos lá, amiga. Eu quero mesmo. O dress code das governantas. Isso aí. Vamos Bora? lá. Vamos pegar a dica da Grace, Paulinha, pro pessoal. A dica que eu trouxe 10 peças que você precisa ter no seu guarda-roupa cápsula Peças de inverno. Peças coringa de coringas. guarda-roupa cápsula. É, vamos lá, de inverno. Traz, Paulinha. Eu trouxe uma dica. Eu falei da capa morcego no último, agora eu tenho uma outra dica aí. Que é você. Boa noite a todas do podcast Rita Glam. Hoje, na dica da Grace, eu venho com a segunda peça mais importante no seu guarda-roupa cápsula de inverno. Eu tô aqui com uma pashmina. Semana passada eu trouxe a capa morcego e hoje eu trago uma pashmina. A pashmina é tipo uma echarpe mais larguinha, né? Vocês estão vendo que ela é como um chalo. E eu vou dar uma dica para vocês como usar a pashmina e ficar elegante. Você vai unir as duas pontas dela, né? Essa aqui tem franjas. Eu vou unir as duas pontas. Eu vou pegar mais ou menos no meio dela. Vou pegar um elástico desse, a gente fala liguinha, né? De amarrar dinheiro. Aí se amarra ela aqui, eu tô amarrando do lado contrário que eu vou usar, né? Que a minha é dupla, né? Dá pra usar tanto de um lado como de outro. Agora eu vou inverter e vou mostrar uma maneira elegante de usá-la. Você coloca meio no ombro, assim, ó. Fica com essa caída no ombro, as minhas franjas laterais ficam como um poncho. É uma das maneiras elegantes de você estar usando a pashmina. Meninas, olha, eu tô com uma leg também, né, uma blusa justa por dentro. E a pashmina vira esse look elegante, não fica incomodando, não fica caindo, né? Deixa eu colocar a etiqueta aqui pra dentro. Mas você usa ela, você fica tranquila, sem precisar ficar segurando. Ela acaba te aquecendo também, tá bom? A pashmina, então, é a segunda peça que você precisa ter no seu guarda-roupa cápsula. Ok, mulherada? Um beijo a todos. Até a próxima dica da Grace. Beijo. Isso aí, pessoal. Vai ter uma dica por... São 10 dicas, né? A gente vai ter uma dica pro programa. São peças, Fê, que a gente precisa ter no nosso guarda-roupa coringa, né? Porque o que eu trago como consultora de imagem? Você não precisa ter muitas peças de roupa, né? Mas peças que sejam versáteis. Versáteis. Que você transforme uma em 4 e faça vários looks. Isso, igual a capa morcego que eu falei. Às vezes você vai trocando só o look de baixo, mas tem aquela peça, você pode ter uma peça interna, né?
Eu amei E a isso. pashmina é uma dessas de inverno, né? Que te deixa super elegante. Eu acho que você tem que fazer um dress code para governantas executivas Precisamos, com uma amiga. coisa mais moderna, mais atual, mais Que despojada. você se sinta bonita, Não, e elegante, confortável, né? confortável, coisa larguinha, coisa bonita, Gostosa, moderna. moderna. Boa dica, Bora querida. fazer? Bora, vamos Ajuda. lá. Vamos lá, vamos continuar então falando sobre o Domus? Vamos. Vamos lá, pessoal, vamos lá, pai. Então, a gente, aqui com o Domus, a gente está explicando isso, que a gente quer trazer hoje para os telespectadores, você que tem uma residência, para as residências de alto padrão, né? Eu, como governanta residencial há anos, né, com muita experiência, a Fê, que está na área hoteleira, mas também que veio para a residência, conheceu as dificuldades de uma residência. Por isso, inclusive, Né, a Fê? ideia do Domus Casa, por causa dessa dor, toda essa dor que a dificuldade, gente uma teve. dor que é nossa. Meu pai, que também se aposentou como motorista particular há 40 anos, né? Foi 40 anos de motorista. E a gente sabe de coisas que uma má administração traz de consequência não só para os proprietários, né? Como prejuízos, né? Imensuráveis, né, Fê? Como também prejuízo pro colaborador ali, E pro não é funcionário. nenhuma má gestão, é não ter a gestão. Não ter a porque a gestão. gente não consegue fazer a gestão. Não consegue. Não é nem consegue. sobre ser má ou ser boa ou ser má. Ela não existir, porque a gente não consegue fazer gestão se a gente não tem controle, se a gente não tem protocolo, se a gente não tem a parte processual, se a gente não tem a evidência, se a gente não tem mensuração, KPI. E é isso que, evidentemente, que eu trouxe da hotelaria, né? Sim, e é isso que a gente fala, porque não dá para você também contratar um funcionário, às vezes você tem uma pessoa boa que você faz contratação, Fê, e ela vê aquele andamento tão bagunçado, tão desorganizado. Desanima. Desanima, você não quer ficar, que nem ele já falou, passei várias horas sem almoçar, ou não almocei hoje, porque, pô, se tem uma boa administração, você vai conseguir almoçar. Entendeu? Qualquer ferramenta que te possibilite ter controle, ter rastro, ter evidência do trabalho é um facilitador. E outra, respalda o seu trabalho, né? Imagina você que tem como hábito fazer malas de roupas que você fotografa, que você filma, que você monta os looks. O seu contratante está do outro lado do mundo, abrir o app e vai estar tudo lá, dia a dia, o que você pensou, o que você montou, o que ele levou, o que porventura você falhou, você esqueceu, não precisar te ligar, não precisar te mandar uma mensagem de madrugada ou de manhã cedo para saber, tudo vai estar ali dentro, tudo vai estar dentro do app, a vida residencial vai estar ali e você vai interagir com os seus pares de acordo com o escopo de todo mundo. Então o owner, o dono da casa, vai interagir com quem? Se ele demanda diretamente o motorista, ele vai interagir com o motorista, porque ele não precisa da governança para interagir com o motorista ou com o segurança. Se ele tem por hábito interagir direto com a babá, ele vai ter o canal dele para interagir com a babá pela governanta. Se ele precisar interagir com todos através da governanta, a governanta interage com todo mundo e o owner só interage com a governanta. Então, olha o quanto isso é bacana. O quanto essa interação, essa comunicação, olha como isso acaba com o ruído, né? O pior de tudo é como as informações chegam, é o telefone sem fio. O negócio saiu daqui de um jeito, chegou lá no final de outro jeito. De outro jeito. É isso mesmo. Como isso diminui, quase que elimina o ruído na comunicação diária, o volume de informações que a gente tem que administrar e filtrar e decupar todos os dias dentro. Sem fio, eu assisti muito isso. Saía de lá da patroa, chegava aqui. Acabou! Explodia. E é muito sobre isso, é orgânico. Procurou pela governanta da casa, não achou ela na hora, vai mandar o recado para a governanta pela camareira. A camareira não interpretou aquilo direito, vai mandar para a governanta de um outro jeito. Isso. Entendeu? Infelizmente, E é aí assim. aqui na ponta, em algum lugar, tudo que não tem processo, tudo que não tem procedimento, uma hora entra água. Isso. Entendeu? Infelizmente é. Então as rotinas residenciais, como a demanda é muito grande,
as urgências são muito grandes e são muitas demandas ao mesmo tempo, isso precisa ser menos pesado, precisa ter fluidez, precisa ser mais orgânico, precisa ser mais leve. A gente precisa conseguir gerenciar as rotinas domésticas de uma maneira mais tranquila. E cada dia que passa, isso precisa ficar claro. A mão de obra especializada não é por competência, não, é por disponibilidade. Isso. Cada dia que passa, a disponibilidade das pessoas está menor. Isso. Agora a gente vem com uma realidade das escalas de hotelaria. Vai acabar o 6x1 e vem o 5x2 e isso vai desempregar muita gente. Muita gente vai sair da hotelaria e vai migrar para o residencial. Você sair de um hotel e ir para uma residência é um caminho muito mais fácil de transicionar de carreira e se adaptar do que você sair de uma casa e ir para dentro de um hotel. Então, as pessoas têm que estar preparadas para isso, têm que estar qualificadas, e as casas que decidirem por não ter mais a mão de obra, ainda assim terão um braço operacional, um facilitador que é o app. Isso vem também, inclusive, para algumas residências que não querem ter. Tem residências que podem ter governança, mas que optam por ter poucas pessoas dentro de casa. Isso. Que não querem ter muita gente dentro de casa por causa da privacidade. Então, o gestor da casa, os donos da casa, vão poder serem os gestores da casa em parceria com o domus. Então, o Domus é um aliado para donos de residências, para o staff operacional, para personal organizer, para governanta, para family office. Quantos cartões de crédito giram numa casa na mão de quantas pessoas todos os dias? Babá tem um cartão de crédito, chefe de cozinha tem cartão de crédito, motorista tem um cartão de crédito, governanta tem um cartão de crédito. Eu fiz o tempo do e cheque depois, ainda. para consolidar essas informações todas de cartão de crédito para o financeiro, para o back-office, para o family office, é uma confusão. Sim. A gente vai escanear a nota fiscal da compra dentro do app e mandar direto para o Family Office, separando as despesas por cartão de crédito e por centro de custo. Gente, esse programa podcast Esse programa podia ficar o dia inteiro. Podia ficar mais... Aí a gente vai voltar depois com... Os meninos vão fazer um dashboard, né? A gente vai voltar com o time todo da Domus, com o Felipe, com o Bernardo, para mostrar a parte tecnológica, porque é uma tecnologia, é um sistema desenvolvido com a ajuda da inteligência artificial, que vem para otimizar tempo, para a gente ganhar tempo, ganhar produtividade. Então, os meninos voltam aqui comigo para a gente falar um pouco mais do Domus Casa e falar um pouco do PMS Domus Hotel, até porque tanto o Domus Casa como o Domus Hotel podem ser módulos de governança e de mordomia, e eles podem ser ajustados, customizados e personalizados para cada residência. Então, se eu colocar hoje o Domus na sua casa e em 30 dias você verificar para mim que você tinha necessidade de várias funcionalidades que eu não coloquei porque são funcionalidades específicas da sua residência, a gente customiza ele em pouquíssimo tempo. E te entrega uma ferramenta personalizada, 100% customizada para sua necessidade, para sua residência. Então, os meninos voltam para falar disso como autoridades de tecnologia e desenvolvimento de sistemas. Isso aí. Então, Tenho muito que aprender com você. Vai aprender sim. Vamos lá. Então, pai, vamos fazer as considerações finais. Agradeço a alta cúpula da TV Mais Brasil por me dar essa oportunidade de estar ao lado de pessoas importantes que estão me dando uma aula prática moderna. Uma boa noite a todos e com muito prazer a Fernanda aqui que está me dando a aula prática. Isso aí, Fê, minha querida, minha amiga aqui que está com essa novidade que é o Domus, que vai ser uma inovação aí, né, na gestão de residências e vai se estender para hotéis. E a gente vai ver que vai melhorar muito, gente, porque você vai ter o profissional certo na sua residência, sendo mais produtivo, fazendo a coisa andar, não vai ficar preso a funcionários que infelizmente têm vícios. Não, vocês vão parar de perder gente boa, porque não é que falta profissional, você acaba perdendo muita gente boa, você dono de uma grande residência, porque a pessoa desanima. Você pega uma casa que não funciona, você não quer, se você é bom, você não quer estar lá, não é, Fê?
Infelizmente é verdade, né, Fê? Se despede aí, fala que a gente vai voltar aqui com... A gente vai voltar com muitas novidades, porque o oceano de possibilidades para essa pauta de gestão residencial de hospitalidade. Aliás, o luxo hoje é muito diferente do que era, né? O luxo mais hoje não é sobre experiência, não é sobre estruturas luxuosas, é sobre experiências luxuosas. E experiências luxuosas sempre passarão por mão de pessoas. Né? São pessoas verdade. Trabalhando para pessoas. Então, eu acho que o Domus vem como um divisor de águas, vem para ficar, vem como um upgrade aí, um facilitador mesmo, um braço forte para nós que somos profissionais, para os donos de residência também. E eu quero muito te agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho disso com um brilho nos olhos, aquece o meu coração, falar daquilo que eu tanto amo, que é hospitalidade, que é servir pessoas. Eu acho que cada um de nós aqui que vem desse mercado tem de verdade a alma servil. E isso a inteligência artificial não substituirá. O que a gente faz, ninguém faz. Então, muito obrigada, que esse seja o primeiro de muitos encontros que a gente tem aqui para falar de muitas pautas. Isso aí, amiga, se Deus quiser. Um beijo a todos. O podcast chega ao fim. Porque no meu início eu não tive uma professora Ah, assim. meu Deus do Vamos céu! lá, gente. Beijo, até o próximo podcast. Amiga, vamos fazer uma foto aqui.